Bom, então vamos lá, dando continuidade agora, aula 9, tá? Página 330, 330, o tempo geológico, né? Quando eu falo de tempo geológico, atentem aí, né, para essa página 330. É uma matéria um tantinho quanto capciosa, né, de geografia do Brasil. Então, eu coloquei aí a imagem de vocês, nessa imagem para vocês, dos períodos, né, do que a gente chama de tempo geológico, né? Quando eu falo de tempo geológico, antes de entrar lá na página 330, deixa eu fazer aí um breve relato, né, do que é esse tempo geológico, é, como o homem ele desenvolve essa medida, né, para todas as coisas. O ser humano, gente, é um animal consciente da sua própria existência. Então, quando nós afirmamos que o ser humano é um animal consciente da sua própria existência, nós percebemos que nós habitamos um corpo e que este corpo ele habita um ambiente externo, né? E a nossa relação com esse mundo exterior é basicamente uma relação de espaço e tempo. E ele interfere na percepção que temos sobre a vida, tá bom? Então, assim, pela sensação que nos provoca de alegria, dor, bem-estar, angústia, grande ou pequeno, longe ou perto, e por aí vai, tá legal? Então, assim, com a invenção da famosa matemática, né, criou-se aí o que eu chamo de código, né? Criou-se aí um código que nos permitiu expressar essa relação com mais singularidade, digamos assim. É, o grande deixou de ser um conceito até então subjetivo e passou a ser designado por tantos braços, tantos pés, tantos metros, né? Então, assim, longe, a palavra longe, ela se transformou em tantas léguas, tantos quilômetros, tantos metros, tantos milímetros. Então, baseando-se em tudo isso, nós dividimos também o tempo. Os dias ganharam horas e as horas ganharam os minutos ganharam segundos, e aí nós fomos capazes de criar o famoso calendário, né, para medidas mais distantes no passado ou propriamente no futuro. É, mas nós precisamos também, né, de uma referência dessas medidas. E o que são as referências dessa medida? A escala humana. Né? A escala humana, por exemplo, ela diz que a nossa escala humana ela é a medida de todas as coisas. E nada melhor que o bem conhecido, aquele conhecido desenho do Leonardo da Vinci, né, para ilustrar esse conceito, aquele que tem vários braços, né, para ilustrar esse conceito. Quando nós nos referimos aos eventos corridos há 2000 anos atrás e constituíram o marco zero do calendário atualmente usado por nós da cultura ocidental, nós podemos imaginar que nós estamos falando do intervalo de tempo pelo qual já se passaram cerca de 40 gerações. Né? Só isso? Sim, só isso. 40 gerações do ponto de vista, digamos assim, de 2000 anos atrás. Né? Que não nos parece muito, mas tudo isso eu estou colocando para ilustrar que o conceito de tempo ele é relativamente subversivo. Então, assim, o tempo da escala humana, né, é um diagrama. É um diagrama que a gente vai ver aqui e através dessa imagem que está de fundo para vocês, né, se resume nos conceitos da história e da pré-história. Né? Então, é um momento que deu-se aí o aparecimento da escrita há 6.000 anos, né? Só que nós precisamos datar com exatidão. E quando eu digo datar com exatidão, é que vieram aí vários fatores relevantes para serem datados e entrarem para a história. Isso, né, essa referência de tempo, ele vai favorecer as culturas. Por quê? Porque vai estabilizar aí
tudo que é conceitual para o nosso entendimento. Então vamos lá, página 330. O tempo geológico. Nosso planeta, desde o surgimento há 4,5 bilhões de anos, passou por inúmeras transformações que afetaram as características das suas paisagens naturais, como as formas de relevo, os rios, os oceanos, tal. Algumas dessas mudanças possibilitaram o surgimento da vida e a formação de recursos naturais, sempre aproveitados pela humanidade. A tabela a seguir apresenta as principais divisões. A tabela a seguir apresenta as principais divisões, né? E alguns cientistas, né, para facilitar o nosso estudo e entendimento dessas transformações. Então é só para que nós tenhamos aí uma concepção exata do que e quando ocorreu. Tá? Então nós temos aí éon, era, período e milhões de anos, subdividida. Então nós começamos lá pelo Fanerozoico. O Fanerozoico, né, ele vai se subdividir em Cenozoico, Mesozoico e Paleozoico. Qual o período? Como que nós classificamos esse período, né, de tempo geológico? Então nós temos o Quaternário, o Terciário, o Cretáceo, o Jurássico, o Triássico, o Permiano, o Carbonífero, o Devoniano, o Siluriano, o Ordoviciano e o Cambriano. E aí à direita está ao tempo que esses períodos se referem, tá legal? Então nós temos lá o Cenozoico, que é o que se subdivide em Quaternário, Terciário. Ele vai de hoje a 1,8 milhões de anos. Tá? Então, essa escala, ela vai representar, o que vocês precisam entender, é que ela vai representar a linha do tempo desde a formação da Terra até o presente, até a atualidade. Né? E aí ela vai se dividir nessas etapas, éons, eras, períodos, épocas e idades. E tudo isso ela só vai se basear nos grandes eventos geológicos da história do nosso planeta. Né? Embora eu acho que devesse servir de marco cronológico, né, absoluto para o estudo mais completo da geologia. Eu digo isso porque não há uma concordância entre os cientistas quanto aos nomes e limites dessas divisões apresentadas aqui. A versão aqui apresentada ela vai se basear numa edição de 2004, né, do quadro estratigráfico aí que nós chamamos de quadro estratigráfico internacional, né, da União Internacional das Ciências Geológicas aí, tá legal? Então, tem alguns critérios? Não, os critérios assim, unidades que nós chamamos de cronoestratigráficas, né, até demora para sair do nome ser tão completo, que é o andar, a série, o sistema, o que nós chamamos de eratema, enotema, que depois tudo isso, se alguém tiver, não traz na apostila, mas se alguém tiver algum tipo de dúvida, vai lá, pesquisa o que é isso. Então tudo isso foi formado durante um determinado intervalo de tempo e baseado isso aí no que nós chamamos de registro fóssil. O registro fóssil é a biostratisgrafia, né? Então vamos lá. Os éons representam os períodos de tempo mais longos da divisão de tempo geológico. Os éons são divididos em eras, que são divididas em períodos e épocas, conforme a ocorrência e as evidências dos eventos geológicos da história da Terra. A idade corresponde à menor divisão do tempo geológico, com duração máxima de 6 milhões de anos. Então, para que a gente possa entender, traz aqui as especificações de uma forma mais abrangente. Então tá lá. A evolução geológica da Terra. Os primórdios da Terra são marcados por grandes instabilidades geológicas. Deixa eu ver se eu coloquei para gravar aqui. Ou coloquei, achei que tinha esquecido. Os primórdios da Terra são marcados por grande instabilidade geológica com constantes terrenos e erupções vulcânicas, causada pelo calor interno do planeta que ainda era muito intenso. À medida que ocorreu o seu resfriamento, formaram-se as primeiras rochas
e minerais da crosta, além da estruturação das outras camadas internas do planeta, como o núcleo manto, coisa que nós já vimos lá, a formação da crosta terrestre. Tá? As porções mais antigas da Terra são genericamente denominadas de escudo cristalinos, exatamente por serem formadas pela cristalização da crosta ao resfriar-se. São muito importantes para os seres humanos, pois nelas estão situadas as reservas dos recursos minerais, como ouro, ferro e outros. Os ermos, arquezoicos e proterozoicos, eles compreendem o período pré-cambriano, período geológico em que se iniciou a tectonia das placas e a consolidação dos primeiros continentes da Terra, constantemente transformados até os dias de hoje. Nesse período também ocorreu a formação da atmosfera, dos oceanos, com características iniciais que possibilitavam apenas o desenvolvimento dos seres vivos muito primitivos. Então está aí o pré-cambriano, a Pangeia, que é anteriormente, os continentes, e aí dentro dessa Pangeia nós temos aí a Laurásia, que vocês vão ver um pouco mais para frente, e a Goldiana. Então quais são as características do Eon Fanerozoico? Elas são mais conhecidas por tratar-se de um período mais recente, que favoreceu a formação de fósseis preservados, os quais permitiram um estudo mais detalhado dessa fase geológica da Terra. Fanerozoico significa vida visível, e esse éon é marcado justamente pela eclosão da vida. Então, essa é uma das partes mais importantes aí desse tema que traz a apostila de vocês. Além de apresentar uma infinidade de acontecimentos, como intensa dinâmica das placas tectônicas, sintetizadas na ilustração a seguir, a formação de jazidas de combustíveis fósseis, entre outros. E aí mostra nessa imagem de vocês aí a evolução, para vocês terem uma ideia maior e melhor da evolução. Paleozoico, que é o Permiano, o Mesozoico, que é o chamado Jurássico, o Mesozoico, que é chamado Cretáceo Superior, e o Cenozoico, que é encarado como Quaternário. Voltamos lá. Na era paleozoica, os primeiros continentes originados no pré-cambriano tomaram forma e se aglutinaram, constituindo aí o supercontinente Pangeia, descrito na teoria da deriva continental. A ação do clima e da água sobre a crosta resultou no desgaste de áreas cristalinas, liberando partículas e pequenos sedimentos, pequenos fragmentos que se depositaram em regiões mais baixas, em regiões mais rebaixadas, e originaram aí as bacias sedimentares. Então, essa figura ilustra aí, a alteração, pelos processos, a alteração que teve na crosta pelos processos. Então nós temos lá a alteração e erosão, os transportes, que eu chamo de sedimentação, e aí a formação. Tá? Dando continuidade, a sedimentação das bacias em áreas continentais, por vezes, acabou soterrando algumas florestas que já ocupavam essas regiões da crosta. A decomposição dessa vegetação, só um minutinho. A decomposição dessa vegetação soterrada formou-se as reservas de carvão mineral, importante recurso energético utilizado até hoje pela humanidade. Tá legal? Então nós temos a era mesozoica, que são onde os continentes são aglutinados na era paleozoica. Eles começam a separar-se, fragmentando aí o que nós chamamos, que eu falei anteriormente, de Pangeia. Então a Pangeia ela fica dividida em dois grandes blocos continentais, a Gondiana e a Laurásia, iniciando aí o que nós chamamos de deriva continental, conforme a teoria proposta por Alfred Wegener. Devido ao desgaste da estrutura cristalina, também foi intensa a sedimentação de algumas bacias localizadas no fundo dos oceanos. O soterramento
e a posterior decomposição dos restos de animais e algas marinhas originaram aí o que nós chamamos de reserva de petróleo e gás natural, que são recursos energéticos extremamente valorizados no mundo atual. O posicionamento dos continentes do globo terrestre, conhecidos na atualidade, que é a nossa divisão continental, começou a estabelecer-se a partir do período terciário, na era cenozoica, com o encontro das placas tectônicas característicos desse período. Originaram-se algumas cordilheiras, montanhas e dobramentos modernos como Andes e Himalaia. O período quaternário foi marcado pela ocorrência das glaciações e pela expansão do gelo e polos em direção às regiões equatoriais. Então, nós temos aí os tipos de rochas que nós já estudamos também. As mais importantes são as metamórficas, né, as magmáticas e as ígneas, e a terceira, não menos importante, né? Ígneas ou magmática, as metamórficas e as sedimentares. Vimos aí a classificação dessas rochas, né? Então, isso tudo até a 334, deixa eu anotar aqui, né? Só para que eu não me perca. E aí as características de cada rocha, tá? Elas vão estar nessa página que nós já vimos. Deixa eu colocar aqui, 16/9, só para que eu não me perca. Então, assim, qual que é a importância desse tempo geológico, professor? Desses desdobramentos, né? Então, a descoberta, o que eu posso colocar para vocês é que essa descoberta do tempo geológico, obviamente que ela revolucionou o pensamento científico, né? E ela vai conduzir o desenvolvimento de modernas ciências na Terra, como, por exemplo, a geologia. Então, apesar disso tudo, pouca atenção é dada para as consequências culturais e sociais de longo alcance desse tempo geológico que nós estamos falando, que vão além da influência sobre as geociências, né? Então, posso afirmar que esse estudo, né, ele se resume não só ao entendimento daquilo que é a formação, né, do nosso planeta, mas a evolução, o desenvolvimento. Tá legal? Por quê? Porque apesar de o planeta Terra parecer estático, né, quando eu digo estático, parado, ele está em constante movimento, tanto na forma vertical, tá, quanto na horizontal. E esses movimentos, eles são diretamente influenciados pelos processos geológicos, né? Porque os processos geológicos é o que modelam a superfície da Terra, há milhões de anos. Então, para os geólogos, né, uma das tarefas essenciais é entender os padrões desse movimento numa escala a longo prazo, né, com a finalidade do quê? Qual o objetivo? De ajustar os acontecimentos geológicos e colocá-los em uma ordem de ocorrência cronológica correta, a fim de quê? De reconstruir a história geológica e a evolução do nosso planeta até o presente momento. Então, para isso, né, se utilizam essas ferramentas para conhecer e ordenar aí os processos e os eventos geológicos, né? Como estudo de minerais, rochas, fósseis, eventos tectônicos e etc. Então aí nós temos aí o que nós chamamos de escala do tempo geológico, que determina e organiza, né? Data e compara as camadas das rochas encontradas em diferentes partes do globo terrestre, utilizando ferramenta de geocronologia, que é terra, cronos significa idade, né, para se determinar o quê? A composição, a característica, a idade, tá? Então, e essa idade ela pode ser absoluta, relativa, tá? E a gente vai ver posteriormente aí o que é essa idade absoluta e relativa. Tá legal? Então a gente para aqui na página 334, né?
aliás, na 335, quando a gente fala dessa composição, tá? E aí, posteriormente, na outra aula, a gente dá continuidade. Tá legal? Não esqueçam de colocar nos comentários desse vídeo o nome e o número de vocês para computar como presença. Deus abençoe a todos, forte abraço e estamos juntos.